Olá pessoal, hoje eu vou falar rapidamente sobre alienação parental. Bom, muitas pessoas têm esse problema quando separam, né? Infelizmente, ou a mãe ou o pai, em regra é aquele que fica com, com a criança ou com o adolescente, acaba sendo o alienador, né? E aquela pessoa, né, aquele pai ou aquela mãe que não está com a guarda, acaba sendo o alienado. Então, o que ocorre? O que é essa alienação parental? Essa alienação parental ocorre quando o pai ou a mãe que está com o filho, criança ou adolescente, ele influencia psicologicamente nessa criança. Não só ele, às vezes o avô, a avó ou terceiros. Então, eles ficam falando coisas para a criança ou para o adolescente que acabam prejudicando também, não só no vínculo afetivo que essa criança ou adolescente tem com o pai ou a mãe que não está convivendo, mas acaba prejudicando a ele mesmo, né, a própria criança ou adolescente. Então, em regra, de uma forma geral, o que é essa alienação? É um comportamento pelo pai ou pela mãe, né, ou pelo avô ou por terceiros, comportamento negativo para com a criança ou adolescente que está ali sendo cuidado por ele. Então, ele pratica ações que almejam prejudicar o vínculo com a outra parte. Mas como isso, doutor? Por exemplo, denigrindo a imagem da outra pessoa, falando mal sobre o caráter, colocando obstáculos no dia de visita. Outra situação que é muito recorrente, às vezes não fica falando mal direto para a criança, mas, por exemplo, para outras pessoas na frente da criança ou do adolescente, até mesmo para parentes, por exemplo. O pai dessa aí é um cachaceiro, não sai do bar, não serve para nada, é um vagabundo e coisas desse tipo, e constante. Então, a criança ou adolescente, ele vai criando ali uma dor, um sofrimento, ele tem um impacto negativo psicológico que prejudica não só o vínculo dele, né? Vamos tratar nesse caso aqui que, por exemplo, o filho, criança ou adolescente esteja com a mãe. Então atrapalha não só o vínculo com o pai, mas também, olha só que importante, a própria formação dessa criança ou do adolescente. Neste caso hipotético que a mãe está com a guarda, ela pensa que está simplesmente ajudando ou se beneficiando, né? Porque devido a uma frustração que teve no casamento, a uma angústia ou algum trauma, ela quer descontar naquele parceiro. Então ela utiliza da criança ou do adolescente para achando que vai afetá-lo. E isso acaba tendo a consequência grave naquela pessoa, aquela mais ama que é o filho. Por quê? Porque isso é chamado também de abuso moral. Por quê? Porque a criança, ao decorrer da sua formação, ela pode ter problemas com relacionamento com outras crianças, com outros adolescentes. Ela pode, sim, ter traumas. Ela pode ser uma criança ou adolescente inseguro. Então, aquele trauma que a mãe, por exemplo, tinha no casamento, aquela frustração e aquele desejo de afetar o pai que não está mais no lar, ela acaba achando que vai se beneficiar e criando ali uma redoma e prejudicando psicologicamente o filho e achando que isso vai prejudicar o pai, e na verdade ela está praticamente prejudicando e muito o filho, que no futuro vai ter problemas psicológicos. Não todos, logicamente, mas estudos comprovam que isso ocorre. Mas aquela pessoa que está praticando, por exemplo, a alienação parental, ela sofre alguma pena, doutor? Sim, o juiz, primeiro, vai ser feita uma análise psicológica ou biopsicossocial,
porque o juiz não tem como saber se estão falando a verdade, apenas ali nos autos. Então será analisado através de um profissional, a criança será submetida a uma análise, os pais também, e verificando a ocorrência desta efetiva alienação parental, o juiz pode advertir o alienador, ele pode aplicar uma multa contra o alienador, ele pode até mesmo modificar a guarda do alienador, passando do alienador para o alienado. Então tem consequências jurídicas sérias. Só que muitas pessoas acabam não levando a sério. Muitas pessoas acabam sendo vítimas, né, o alienado no caso, e muitas vezes não tem condições de pagar um advogado para promover uma ação de alienação parental, para reivindicar o direito de ter um bom convívio com o seu filho. Lembre-se, no caso hipotético, eu estou falando da mãe que tem a guarda e do pai que está sendo alienado. Mas pode ser o inverso. O pai pode estar com a guarda e ser o alienador, e a mãe pode não estar com a guarda e ser a pessoa que está sendo alienada. Então, para vocês que estão assistindo, espero que tenham entendido de uma forma geral o conceito de uma alienação parental. Espero que tenham entendido as consequências, não só jurídicas contra aquela pessoa que é o alienador, que está praticando a alienação, mas também as consequências negativas psicológicas em relação ao seu filho. Ok? Só para finalizar, é importante ressaltar que não é toda situação também que se torna uma alienação parental. Por exemplo, a mãe está com um compromisso, o pai liga e fala, eu vou pegar as crianças. Ela fala, não, ocorreu um imprevisto, eu vou precisar sair, hoje não dá. Aí ele já liga para o advogado, isso é alienação parental, doutor. Não é. Situações isoladas específicas não revelam se tratar de uma alienação parental. É necessário uma análise profunda com um profissional da saúde para que constate se de fato isso é recorrente. Bom, o vídeo foi curto, mas quem eventualmente tiver dúvidas, pode escrever essa dúvida no canal. Compartilhem, dê um like e eu agradeço a sua atenção até este momento. Até o próximo vídeo.